A pergunta do Iranildo aí, por gentileza. Muito bem. A importância de estudar e ensinar a palavra de Deus. Eu tenho como importância extrema essa questão do estudo da palavra de Deus. Primeiro, por quê? Não é uma questão simplesmente religiosa. E é claro que isso é a ênfase, não é questão da fé e tudo. Mas, para pensar, da palavra de Deus é que nós tiramos todos os princípios que fundamentam a cultura ocidental. Foram cristãos que fundaram o Ocidente. A realidade é essa, meu amigo. Não tem como negar isso, não. Por isso que para nós realmente é muito danoso quando candidatos à política, qualquer grupo se manifeste contra esses princípios ou contra a Escritura Sagrada, porque eles estão batendo nos seus próprios alicerces. A própria liberdade que nós temos, não é? Hoje, como Ocidente ainda, se podemos falar de democracia hoje, se existe ainda liberdade de expressão, ainda que há perseguição no Brasil aqui só, mas se ainda há essas oportunidades de falarmos como aqui está acontecendo no seu programa, deve ser a isso. Entende a situação? Deve ser esse entendimento de liberdade, de respeito que nós temos na palavra de Deus. Então, estudar a Escritura Sagrada não é simplesmente uma questão de você ficar bitolado numa comunidade cristã. É você buscar princípios para a sua vida, de maneira geral. E outra, eu não consigo, por exemplo, ver o homem com capacidade para mudar ninguém, mas eu confio, né, especialmente em que, pela palavra de Deus, pela Escritura Sagrada, mudanças acontecem. Pessoas que vão até a Escritura com sinceridade, com humildade, para realmente aprender o que Deus ensinou em sua palavra, elas podem realmente ser transformadas, entende a situação? Elas podem mudar muito de opinião, de entendimento, e isso é importante. Então, para mim, a minha experiência pessoal, as minhas mudanças, inclusive para abandonar o esquerdismo meu de adolescente, na época, foi a Escritura. A Escritura me confrontou muito com princípios. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu, criado naquele contexto, só ouvindo rap, periferia, tal, Capão Redondo, ó, na região do Capão Redondo. Essa foi a minha Mano cultura. Brown. Pois é, e aí, mano, pela ordem, é desse jeito. Mano Então, Brown. aprendi o que é revolução. Quando me deparei com a palavra de Deus, eu vou para os mandamentos, e os mandamentos me dão um princípio, por exemplo, de respeito à autoridade. Você vai pro quinto mandamento, honra pai e mãe. Aquele mandamento tem um princípio muito lindo, porque pai e mãe são a plataforma que Deus usa para o indivíduo compreender o que é autoridade. A partir do mandamento de honrar pai e mãe, isso vai se aplicar a qualquer instância da sociedade. Então eu devo honrar, a partir desse mandamento, meus pais, meus superiores na sociedade, como patrões, magistrados, até mesmo políticos, até a maneira de falar com eles nesse sentido tem que ser com respeito por conta do mandamento. E isso me quebrou, porque na minha cabeça de revolucionário eu não respeito ninguém, né? Vamos lá, vamos meter o louco mesmo. Não, o mandamento me diz isso. Entende a situação? Princípio, o que se tem muito em quem pensa de maneira revolucionária, quem é progressista, movimentos, MST, esse tipo de coisa, que acaba tomando, não é o que não lhes pertence, digamos assim, o 8º mandamento fala sobre não furtarás, cara. Entende a situação? Isso é um confronto para quem está pensando em revolução. Como assim? Então quer dizer que eu tenho que admitir a propriedade privada? Tem. Por quê? Porque a Bíblia diz. Então veja como a palavra do Senhor tem princípios que norteiam a nossa vida hoje.